Você acha que é necessário parar de comer carne para a expansão da consciência? Você é vegetariana ou vegana? Eu recebi essa pergunta e é justamente por isso e também por estarmos em um momento festivo no final do ano de 2025, nessa matriz onde há comemoração de Natal, de Ano Novo. Eu quero trazer algumas percepções para vocês nesse vídeo sobre jejum, sobre o comer carne. E eu já vou começar esse vídeo com um médico falando sobre o jejum. You almost never hear your doctor talk about fasting because if everybody started doing it, the entire healthcare industry would lose billions. There's no profit in doing nothing. Dietitians, nutritionists, doctors would all go out of business. Think about it. Fasting doesn't need a powder, a pill, or a prescription. It is literally subtraction, not eating for a certain period of time, and yet it is one of the most powerful metabolic resets known to science. When you fast, insulin levels will drop. Your body switches into fat burning and cellular cleanup. Autophagy kicks in your body, literally starts recycling damaged cells. It is like your body hit that reset button that no supplement can do for you. Truth is, fasting heals because it gives your body space to do what it was designed to do. God built your body to repair itself, but the modern world keeps us eating spiking glucose and insulin, silencing the natural repair system. There is no money in teaching people how to heal themselves. That is exactly why you need to do this, because the most powerful therapy you will ever use is the one that costs you nothing. It's called fasting. E junto a isso, esse outro vídeo. Anything. Does stem cell production increase if I fast? The research was 24 hours for gut repair, so you get intestinal stem cells. But for systemic stem cells, 3 days, 72 hours. And those systemic stem cells can do what for me? They can go anywhere in your body and repair anything. The story I always use is that I had an Achilles tendon injury, and I tried everything, and it was like not healing. I couldn't work out. It was really bumming me out. And so my last resort, I was like, okay, let me throw a 3-day water fast at it. On the third day, I just started to notice that the pain was a little less. And a lot of that is just because the inflammation's coming down, the stem cells were starting to kick in. By the end of the third day, I'm like, I think the pain's like 50% gone. So I thought, let me stick with this, and how long can I go until the pain's completely gone? So I ended up going 5 full days in a fasted state. On the 5th day, the pain was completely gone, and to this date, it has never come back. What happened? That has to be stem cells being active in my body, going in there and repairing that Achilles tendon. I didn't do anything that week. I didn't take supplements. I didn't do any fancy treatments. I literally went into a 5-day water fast and my body figured out how to get the stem cells to where they needed to go. A partir desses dois vídeos que eu apresentei, sendo um do médico e um de uma pessoa que realmente se curou com o jejum, eu quero estar trazendo a percepção de uma pessoa que se formou em nutrição no Brasil, tem pós-graduação, mestrado, doutorado no Canadá. E hoje eu não sigo mais a nutrição do sistema por conta, simplesmente, do sistema não suportar a nossa expansão espiritual, o nosso despertar da consciência. E pode ser que algum dia isso mude, pode ser que algum dia eu volte a ser nutricionista, pode ser que não. O fato é que eu não estou aqui como nutricionista, eu estou aqui simplesmente como um mero ser humano que despertou e que entendeu como o sistema funciona e como, de uma certa forma, fomos condicionados a certos hábitos no decorrer da nossa vida, onde nós repetimos sem entender o porquê. Então, contando um pouquinho da minha história, e logo eu vou começar sobre o jejum de Jesus. Contando um pouquinho só da minha história, quando em 2020 eu comecei a praticar meditação e as coisas começaram a acontecer comigo. Se você não conhece a minha história, ela está em playlists. Eu recebi uma mensagem que falava o seguinte: você não precisa mais comer carne, mas fica a seu critério. Eu não entendi, na verdade, naquela mensagem, o que aquilo significaria. Vocês sabem, eu comecei a ouvir a voz de um guia. Então, na minha percepção daquela época, era como se aquele guia estivesse falando comigo que eu não precisava mais comer carne. E eu não entendi nada naquele momento. Só que eu senti de seguir aquilo, porque eu comecei a me questionar.
o porquê que afinal eu como carne? Às vezes eu nem gosto de comer, eu estou comendo porque me falaram que eu preciso comer e porque eu estou acostumada. Às vezes eu não queria comer e eu comia porque eu achava que eu precisava comer, sendo que eu entendo hoje que isso é uma crença limitante. Novamente, eu não estou aqui para impor nada sobre a sua vida. Eu estou aqui simplesmente trazendo a minha experiência e as minhas percepções do que acontece comigo desde que então eu parei de comer carne. E desde então também eu comecei a fazer progressivamente. Não estou induzindo você a fazer nada aqui na sua vida. O jejum intermitente, onde hoje eu passo 18 a 20 horas, às vezes até 22 horas, sem comer no decorrer do dia. Hoje, as minhas refeições, as minhas necessidades nutricionais, por conta do despertar, por conta do acesso ao espírito, elas são diferentes do que eu precisava antes. Hoje, elas são totalmente intuitivas. Eu como de forma intuitiva. E mesmo eu tendo parado de comer carne, mesmo eu fazendo jejum intermitente, os meus exames de sangue são excelentes. A minha energia durante o dia é excelente. Eu tenho energia para fazer tudo. Eu tenho muita criatividade. Eu não me sinto cansada. E eu acho que tudo está envolvido com tudo. Porque quando eu recebi essa mensagem que eu não precisava mais comer carne, por sincronicidade, eu fui apresentada a um vídeo do Matias Di Stefano, onde ele falava que o problema não era comer a carne em si, mas que sim, os animais estão sendo extremamente maltratados. Hoje, a indústria por trás disso não se importa como os animais estão sendo tratados, nem como o ciclo deles é totalmente quebrado para ser vendido, para ser consumido por conta da questão financeira. Então, quando hoje um animal ele é abatido, ele sofre muito. Primeiro que estamos tirando a liberdade da vida dele. Ele não está decidindo por ele sair desse plano físico. Alguém está decidindo por conta dessa crença coletiva de que precisamos de carne e que muitas pessoas lucram com isso. Mas também o animal por si sofre, chora, tem dor, tem sentimentos. E quando a gente começa a aprender sobre energia, vibração, a gente entende que tudo que a gente consome, tanto de alimentos quanto de informações, está interferindo no nosso campo, no nosso subconsciente. Então, Matias, nesse vídeo, ele falava, quando a gente se alimenta do medo de um animal, ele, muito possível, pode estar interagindo no nosso subconsciente, fazendo com que a gente fique com mais medo, com mais depressão, com mais braveza, mais irritado, porque essa troca energética vibracional. Junto a isso, depois de um tempo, apareceu um outro vídeo, o nome dele é Jerônimo, ele é brasileiro, mas se não me engano, ele mora nos Estados Unidos. Eu só vi esse vídeo dele, onde ele falava que quando ele parou de comer carne, ele viu que ele conseguiu parar de ser tão bravo. Então, só estou aqui apresentando novas percepções para vocês entenderem da onde que vem tudo o que eu estou trazendo aqui agora, tá? Então, nessa minha jornada de parar de comer carne, de fazer o jejum intermitente, eu consigo ver que a minha vida se transformou para muito melhor. Transformou para muito melhor por conta da disposição do meu corpo físico, de eu estar muito mais ativa, de eu estar muito mais feliz, de eu dormir muito melhor, de eu não ficar cansada. Eu lembro de comer refeições antigamente, de eu estar cansada, de eu me sentir pesada, de eu sentir exausta. E quando a gente começa a entender que a nossa mente não está só na nossa cabeça, ela está no nosso corpo inteiro, e o que a gente consome de comida também afeta os nossos pensamentos, tá? Junto a isso, então, eu vou estar trazendo a história de Jesus. Independente se você acredita na história ou já desacredita, se você acredita que o nome dele era Jesus ou era Yeshua ou qualquer outro nome, se você acredita ou não acredita, independente, tá? Eu vou trazer o nome aqui Jesus, porque como vocês sabem, eu vim de uma família cristã católica, onde eu cresci achando que era normal comer carne, era normal tomar café da manhã, almoço e jantar,
onde eu engolia as minhas emoções e com isso eu engolia comida junto. Eu cresci a adolescência tomando remédios para a bulimia, onde eu pedia com 15 anos de idade para o médico e o médico me dava e eu tomava pela minha inconsciência, junto à minha ansiedade, e aí eu tomava o remédio, aí eu comia demais. E certamente não foi por acaso que eu fui guiada à faculdade de nutrição. Na verdade, eu fui guiada à faculdade de nutrição para entender mais sobre mim mesma. E tudo isso teve um propósito. Então, eu cresci fazendo a quaresma. Eu cresci deixando de comer carne na Sexta-feira Santa, sem entender o porquê. Eu achava que eu estava fazendo tudo isso para pagar os meus pecados e para honrar Jesus. E eu fui repetindo isso da minha família, sem nunca me questionar o porquê das coisas, até que, em 2019, como vocês já sabem, eu vi os espíritos de luz quando a minha mãe faleceu, e foi quando eu descobri que o catolicismo, o cristianismo não explicava isso, tive que fazer as minhas buscas. Bom, quem me acompanha já sabe da história. Então, eu comecei a me deparar com alguns questionamentos. Por quê? O porquê que a gente não come carne na Sexta-feira Santa? O porquê que tem esses 40 dias? O porquê que eu não tenho que me sacrificar de uma coisa que eu gosto? Eu lembro de eu escolher chocolate e eu ficar os 40 dias ansiosa, mas que eu tinha que fazer para pagar os meus pecados. Então, todos esses condicionamentos, independente se você faz, se você não faz, isso é um critério seu, vieram a me trazer mais questionamentos. Porque, na verdade, uma coisa que seria para estar limpando o nosso corpo, né? Purificando o nosso corpo, desintoxicando o nosso corpo, estava, na verdade, me deixando mais ansiosa. Então, eu comecei todo esse questionamento. E foi quando eu comecei a buscar certas informações. Eu comecei a estudar um pouco a história de Jesus no Gaia Network. Inclusive, se você fala inglês ou espanhol, você pode procurar e se tornar membro. Existem milhares de documentários que mostram a história diferente de Jesus do que foi apresentado para a gente pelo cristianismo. E também, aparentemente, o cristianismo surgiu pelo Império Romano, por necessidades de governo, de controle. Eu não vou entrar aqui muito na história do governo, mas junto a isso, essa semana que eu resolvi fazer esse vídeo, apareceu para mim um podcast do Aaron, eu vou deixar o nome dele aqui embaixo, onde ele fala que ele estudou muito teologia. Ele, inclusive, vem de uma família onde o pai era pastor e ele estava estudando para se tornar pastor, que foi quando ele teve o despertar dele e ele teve que mudar toda a vida dele. Então, ele estudou muito sobre a vida de Jesus antes do cristianismo. Ele estudou a vida dele ainda quando Jesus tinha os seus discípulos judeus. E, aparentemente, nas buscas dele, novamente, não fui eu que fiz essas buscas, aparentemente, na busca dele, existem relatos onde todos os discípulos seguidores de Jesus eram vegetarianos, onde Jesus muitas vezes falou que ele jamais comeria animais, que ele não comeria do sangue, que ele não se permitia machucar um outro ser. E junto a isso também, a história de Jesus, existem antepassados antes de Jesus que falam onde os nossos ancestrais não comiam 3 vezes por dia, comiam na verdade 3 vezes por semana. E ele relata aqui no século II, na época de Alexandria, eu até anotei porque eu não tenho conhecimento sobre isso. Ele fala que o pai da igreja, Clemente de Alexandria, em uma das suas obras, escreveu: é melhor ser feliz do que ter o corpo atuando como cemitério para os animais. Ele descreve o apóstolo Mateus como alguém que comia sementes, frutos secos, vegetais e não comia carne. Outras falas, como no século III, que não estão incluídos na Bíblia atual, Tomé é descrito como alguém que praticava jejum rigoroso e evitava carne e vinho, comendo apenas pão e água em muitos trechos. Lembrando que o pão não é o pão de hoje, né, gente? Era outro tipo de pão. E aqui eu tenho algumas outras apresentações de outras tradições onde falam que eles evitavam a carne e praticavam vegetarianismo rigoroso.
Então, por que eu estou trazendo tudo isso? Porque hoje a gente repete sem saber o porquê que a gente repete. E a vida de muitos hoje está uma bagunça porque a gente não está sabendo o que a gente está repetindo. A gente não está sabendo o que a gente está escolhendo. A gente não está comendo porque o nosso corpo está com fome. Nós estamos comendo porque repetimos, porque acreditamos que é assim, que é normal se empanturrar, principalmente agora no final do ano. Nós não sentimos a sinalização do nosso corpo, se nós precisamos alimentar o nosso corpo ou não. Nós estamos com a mente tão automática que nós simplesmente não conseguimos entender esse sinal do corpo, se é fome ou se é emocional. E o que acontece é que a intuição, Deus, o espírito, o eu superior, ele fala com a gente através do nosso corpo. Se a gente não consegue identificar se a gente está com fome porque a gente precisa de comida ou se é uma ansiedade, a gente não consegue entender os sinais do nosso corpo. Por isso que a importância da integração, sim, do jejum, mas de outras práticas para que você comece a entender a sua mente. Comece a entender os sinais de Deus, comece a literalmente se reprogramar do que você foi programado a ser. Junto a isso, eu vou trazer aqui um vídeo do Dr. Hussein. Vamos lá, você tem algum desses sintomas aqui? Compulsão demais, vício, tá cansado, um cansaço inexplicável, a barriga fica estufada, inchada, parece que você tá grávida ou grávido. Você tem uma anemia que não resolve nem com suplementação, tem bruxismo à noite. Isso são sintomas que você pode estar com verme. Eu só quis apresentar ele aqui porque eu vou deixar ele aqui embaixo, caso vocês queiram seguir ele, porque ele fala que já há inúmeros pacientes que procuram ele com diversos problemas de saúde. Na verdade, não é o problema de saúde, e sim o verme, tá? Nós temos vermes no nosso corpo e nós precisamos fazer a desparasitação. Inclusive, eu vou deixar o meu e-book aqui, onde eu trago receitas naturais para desparasitação, desinflamação, cuidados naturais da pele, como usar óleos essenciais, como também desinflamar, para vocês começarem a entender o corpo de vocês. E eu estou falando isso para vocês entenderem que os vermes também têm a capacidade de, além de te dar compulsão, de estar te induzindo energeticamente, porque o verme, ele está consumindo, além de estar consumindo o seu ser humano, ele está também consumindo o seu campo energético. Então, ele desequilibra as suas emoções, como também os seus pensamentos, tá? Literalmente, pode estar aí controlando os seus pensamentos, por quê? Porque os parasitas são parasitas energéticos também. Então, a desparasitação é muito importante. Então, junto a isso, uma pessoa que come muito durante o dia, de 3 em 3 horas, como o sistema muitas vezes fala, que está sempre beliscando, que está sempre com fome, com vontade de comer doce, com vontade de comer massa, muitas vezes isso é por conta dos vermes também, ou por conta dos bloqueios e desbalanceamento emocional. Então está tudo interligado. Uma vez que você pratica o jejum, você também deixa de alimentar esses vermes, onde esses vermes acabam, sim, até morrendo e sendo eliminados, se você, junto a isso, faz a desparasitação. Então, eu quis trazer essa percepção para vocês, no sentido de que existe um convite para o despertar. Existe um convite onde nós vamos precisar ter que reprogramar o nosso ser se a gente quer mudar a nossa vida. E nós estamos aqui para mudar a nossa vida. Nós não estamos aqui para repetir o que foi ensinado. Porque se tudo o que foi ensinado tivesse sido tão bom, hoje a humanidade não estaria do jeito que está. Se tudo o que foi ensinado tivesse sido tão bom e tão verdadeiro, a sua vida não estaria uma bagunça, você não estaria se sentindo vazio. E eu não te julgo porque a gente simplesmente copiou tudo o que foi falado pra gente, as histórias que foram contadas, essas comemorações de Natal e Ano Novo foram copiados. Jesus não nasceu dia 25 de dezembro, é simplesmente um simbolismo, onde o renascimento pode ser vivido todos os dias, onde a gratidão pode ser vivida todos os dias, onde o jejum da quaresma, se for uma escolha sua, pode ser vivido por você, onde você começa a acessar mais a sabedoria do Espírito, onde também a gratidão vive a todo momento, não só nessas datas especiais de final de ano. Então, a informação que eu recebo é que quando a gente
está consumindo o tempo todo alimentos. As nossas células, que já têm uma oxigenação mínima de sobrevivência, porque a gente está sempre respirando no modo automático, a gente está respirando para sobreviver e não para viver. A gente está sempre no automático, então a oxigenação das nossas células está totalmente limitada por conta da respiração estar sendo automática. Junto a isso, o consumo de alimentos pesados, como também o consumo de alimentos processados, consumo de alimentos que não contêm a energia divina, como frutas e vegetais, fazem com que as células fiquem inflamadas, diminuindo assim mais ainda a sua oxigenação, perpetuando e causando assim mais doenças e prolongando a experiência humana a estar somente na matéria, por conta da vibração a nível celular, que está totalmente relacionada à quantidade de oxigênio carregada dentro das células. Porque quanto mais oxigênio, mais a vibração celular, mais a sabedoria do espírito é acessada, mais acesso ao campo quântico é possível, ou mais acesso a Deus, se assim você prefere chamar. Fechei o olho para focar no que estava vindo. O fato é que eu consigo ver isso com muita clareza no meu dia a dia, tá? E eu até indico para quem está na metodologia o pó de beterraba. O pó de beterraba, ou a beterraba em si, mas a beterraba em si é cozida. O ideal é o pó de beterraba cru, porque ele tem nitrato que ajuda a aumentar o fluxo sanguíneo, que ajuda a aumentar a oxigenação a nível celular, fazendo com que, então, doenças sejam eliminadas, porque as doenças, os parasitas também, eles são de baixa vibração. Quando você eleva a vibração do corpo físico a nível celular, seja com alimentos saudáveis, seja com também práticas de respiração, de meditação, você está permitindo que o seu corpo trabalhe por você e não contra você, no sentido de estar proporcionando saúde para o seu avatar, saúde para o seu corpo físico, quando a energia divina, a energia de Deus, a energia do espírito, do campo quântico pode acessar o seu corpo e fazer o seu corpo funcionar como uma tecnologia para longevidade, para uma mente mais clara, para ter mais energia durante o dia, né? Nós estamos muito cansados, muito tempo na tecnologia, repetindo padrões, trabalhando sem ter vontade, só por dinheiro. Aí a gente fica perdido mentalmente, a gente se afoga em comida, em bebida, em consumismo. Aí a gente fica preso na matéria. E esse preso na matéria faz parte da experiência até a gente entender que a gente pode escolher fazer diferente. Então, eu não estou aqui falando para você parar de comer carne, eu não estou aqui falando para você fazer jejum. Eu quis apresentar tudo isso porque nós precisamos questionar tudo o que foi passado para a gente. Como na minha faculdade de nutrição no Brasil, eu aprendi que era normal eu passar para os meus pacientes comer de 3 em 3 horas. Como quando chegou aqui no Canadá, eu queria passar uma dieta mais saudável, com um suco natural, e o que eu ouvia do hospital era que não podia. E eu acredito que até no Brasil não seja também suco natural, onde uma pessoa que está com câncer, se ela está tomando açúcar e industrializado, o câncer dela só vai prolongar. Então, a gente tem que começar a se questionar o que foi apresentado pra gente. Quando eu percebi que eu não podia passar uma dieta mais saudável para pacientes que estavam em condições de doença grave e que poderiam estar revertendo isso com a nutrição, eu fui totalmente banida de estar me expressando também. Por quê? Porque os médicos de hoje, a maioria deles, acredito que o sistema está mudando também, os médicos não veem nutrição. É como se o corpo físico fosse totalmente independente e separado do que se come. Então, hoje, muitos médicos querem te tratar da sua doença sem saber o que você come, sem saber os seus hábitos, sem saber o que você pensa, o que você sente, os seus traumas de infância. E está tudo conectado, está tudo interligado. O Dr. Felipe também, que fala muito sobre isso, sobre a repetição dos traumas de infância. Vou até deixar um vídeo dele aqui para vocês também. O que é uma crença, Felipe? Uma crença é uma falsa sensação de certeza sobre algo. Então hoje eu atendi uma paciente onde ela escutou a vida inteira da mãe dela que ter filho era um peso. O que aconteceu com ela? Ela cresceu repetindo a mesma coisa.
Só que daí, depois que ela tomou consciência da dinâmica e ela viu que ela estava repetindo o padrão familiar, o que aconteceu? Ela decidiu ser mãe, mas não conseguia, porque inconscientemente isso já estava tão enraizado na cabeça dela que ficava ali, ter filho é um peso, ter filho é um peso. Então o inconsciente está atuando o tempo todo aí. Só que talvez você nem tenha se dado conta disso. Talvez você esteja no processo de adoecimento e nem saiba. Onde ele fala que nós estamos simplesmente repetindo o que foi passado, e isso traz também questão da saúde aqui, né? Do que estamos repetindo o que foi passado, que é normal tomar remédio, que é normal se entupir de comida, e aí a maioria está vivendo, repetindo e está infeliz, fazendo as escolhas sem saber o porquê está escolhendo. Não tenha esse vídeo como algo que eu esteja julgando você, de maneira alguma. Eu já estive nesse lugar e tá tudo bem. Cada um no seu processo, cada um no seu tempo de entender o que está acontecendo aí. O fato é que, se você chegou a esse vídeo, você está recebendo um convite para o despertar. Então, respondendo a pergunta inicial, se é necessário parar de comer carne para a expansão da consciência, eu vou falar para você que foi necessário para mim. Talvez não seja mais. Eu sei que se eu decidir comer carne hoje, não vai afetar o meu corpo, mas eu também tenho a conscientização de que os animais são maltratados. Então, se eu tiver o desejo de comer carne novamente, eu vou sentir a sinalização do meu corpo e eu sou flexível. Eu não tenho isso como uma verdade absoluta. Porém, eu estaria dando amor a esse animal e eu escolheria como seria o abate desse animal. Não seria como hoje é tratado. Então, se é necessário ou não, vai depender da experiência individual de cada um. Para algumas pessoas sim, para algumas pessoas não, e tá tudo bem, né? A questão é entender como você se sente depois que você come carne, porque se você vai numa churrascaria, eu tenho certeza que você sai de lá cansado. O que eu estou falando é os prazeres da carne, que foi falado na Bíblia, tem um propósito, né? Então, se a gente está se permitindo aos prazeres da carne, não tem nada errado. Mas existe um convite para mudar a nossa percepção. E quando a gente muda a nossa percepção e a gente permite que o eu superior, que o espírito vá ancorando no nosso corpo, as necessidades nutricionais mudam. As vontades de comer também mudam, porque a sua consciência sobre a sua alimentação é diferente, as suas crenças sobre a alimentação é diferente, porque no meu processo eu consigo ver quanta clareza na minha mente, quanta liberdade, quanta paz. E eu sei que também tem a ver com a comida. Eu durmo bem, eu recebo respostas em sonhos, quando eu tô com algum probleminha, quando eu quero resolver alguma coisa que eu não tô conseguindo, a minha mente humana não está conseguindo processar, eu recebo a mensagem com resposta. Quando eu estava montando a minha metodologia, e eu estava tendo dificuldade na plataforma, e normalmente eu já fazia isso em jejum, parecia que tinha alguém pegando na minha mão e indo no lugar certo, como se eu estivesse processando aquele problema que a minha mente não conseguiria resolver, humana, com as estratégias humanas, resolvendo de uma outra forma, de um outro nível de percepção. Então, a resposta na minha experiência é sim, mas aí você precisa se perguntar. Então, muitas pessoas lá na metodologia, onde eu tenho o jejum do co-criador, onde eu falo da importância da intenção quando se faz o jejum também, que tem essa intuição de parar de comer uma coisa, de fazer um jejum maior. Então, tente sentir aqui dentro o que o seu corpo está pedindo. Só que acontece que se a mente estiver muito conturbada, se a vibração estiver muito baixa, se as emoções estiverem totalmente desreguladas, a gente não consegue entender esse chamado. A gente quer fazer o jejum para ficar magro. A gente não tem um porquê por trás, além do físico. Então, eu quis apresentar isso para vocês. Recebam de mente aberta. Não tem julgamento da minha parte. A escolha é sempre sua. E tá tudo bem, independente da escolha que você fizer. O meu propósito aqui é trazer novas percepções e contribuir positivamente com o despertar coletivo.